elétrico, falou sobre a permissividade elétrica, a suscetibilidade elétrica, constante dielétrica ou permissividade relativa, etc., né, que é o K, o epsilon e o Xi, né? E agora a gente pode fazer alguns exemplos, né, e explorar todos esses resultados com um pouco mais de detalhe. Tá? Então vamos pegar o exemplo 4.5. A gente já tinha feito alguns exemplos na aula passada, mas vamos para outros, né? Então, o exemplo 4.5 é bem interessante lá no livro, né? Ele faz o seguinte, ele tem uma superfície, vamos fazer essa superfície vermelha, né? Para simular o dielétrico, né? E ele, essa superfície dielétrica está cobrindo uma superfície metálica, tá? Que tem raio A, tá certo? Aí o raio do dielétrico é B, né? Isso é esférico. E tem uma quantidade de carga Q aqui no metal, né? Isso daqui é um metal, tá? E aqui é o dielétrico, tá? E ele quer que a gente encontre o potencial no centro da esfera, né? É tudo que ele nos diz, né? Tem uma carga Q e ele quer que calcule o potencial, o valor de V, lá no centro da esfera, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa calcular, né, V como sendo menos uma integral desde o infinito até zero, né, que é lá que a gente quer calcular, né, do E escalar dl, né, pela definição de potencial elétrico. Tá? Mas é claro, né, a gente sabe que o E é diferente em diferentes pontos. Como a gente não conhece, né, então a priori, né, não conhecemos P, né, então vamos dizer que não daria para calcular o E, tá certo? Isso nos geraria um problema. Mas a gente pode lembrar o seguinte, lembre-se que P, se é um material linear, e ele fala que é um material linear, ele pode ser escrito como Xi, a suscetibilidade elétrica, vezes o campo elétrico. Você fala, mas ainda não tenho o campo elétrico, tá? Vamos guardar isso para depois. Fala, tá bom, eu não tenho o campo elétrico, não consigo calcular o P, né? Mas, se de alguma maneira eu conseguir achar o E, eu posso achar o P, né? Isso nos ajudaria em algumas coisas. Agora, o importante mesmo, né, é que o D ele pode ser calculado em todo o espaço, porque temos as cargas livres, né? Porque temos Q free, Q livre, quantidade de cargas que está ali dentro do metal, tá? Então a gente pode começar, né? Para R menor do que A, ou seja, lá dentro do metal, né? Lembrando que é um metal, né? Então, ó, se eu fizer, né, uma superfície gaussiana aqui dentro do metal, né, com um R menor do que o A, é claro que eu vou abraçar zero de cargas, né? Então, isso daqui, consequentemente, vai, e pela simetria esfera, vai nos dizer que o E é igual a zero. Como é um metal, polarização, né? Óbvio, né? Porque a polarização é proporcional ao E ali, e o E é igual a zero, então
cara tinha que ser 0 pela equaçãozinha que está ali em cima, dentro da caixinha. E o D, obviamente, é 0. E tudo partiu daí, né? Integral de D dA é igual a Q free. E como vamos colocar em português, vai? Livre. Como é um metal, a gente sabe que as cargas livres vão para a superfície. Então, se vão para a superfície, né, aqui dentro da superfície gaussiana, né, no S gaussiano, e aqui é calculado dentro do volume gaussiano, né, isso daqui é 0. Tá? Então, o D é 0, pela simetria esférica. Da mesma forma, sem perder muito tempo, para R maior do que A, é fácil, né? Eu faço também Gauss, né? E aí, claramente, eu concluo que eu pego todas as cargas que estão ali na superfície do metal, que é a quantidade total de carga, dividido por 4πr ao quadrado, e isso tudo está na direção radial. Tá? Não tem epsilon aí, nem epsilon zero, lembre-se, é o D, né? Lembre-se como é a lei de Gauss para o campo de deslocamento. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Tá? Então, tranquilamente, a gente encontrou quanto que é o R. Né? E só podemos agora calcular o D, né? Já que não importa as cargas polarizadas. Não interessa as cargas polarizadas, porque eu estou procurando o D, e o D só depende das cargas livres. Tá? Agora, né, a gente sabe ainda, né, seguindo, que o D, uma outra relação, é que ele é a permissividade elétrica do material, né, o epsilon, vezes o campo elétrico. Tá? Então a gente consegue calcular o E, já que a gente tem o D, em todo ponto do espaço. Então, com isso, a gente tem que o E é o quê? Pega o D, que vale para qualquer ponto de espaço maior do que 0, né? Então a gente sabe que 0 para 0 menor que R menor do que A, né? É Q dividido por 4π epsilon R sobre R2, né? Epsilon, cuidado, para, né, A menor do que R menor do que B. Aqui pode ser colocar igual, né? Menor ou igual. O Q sobre 4π epsilon do material, que é fora, né? Supondo que fora é vácuo, é epsilon zero. Né? É o epsilon do material, dividido por R2. Né? E isso daqui é para R maior do que B. Tá? Então, a gente vai ver se tem ou não tem, depois a gente aplica aquelas condições de continuidade, de campo, então a gente vai ver, nesse caso vai ter descontinuidade, porque a gente sabe que tem carga superficial, né? Então a gente vai ter que tomar cuidado com isso, deixa eu só ver se está... Não, não está não. A gente sabe que tem carga superficial exatamente nesse caso, então a gente vai ver que pode ter descontinuidade do campo elétrico, tá? Mas não é o que nos interessa agora. Vamos calcular, então, já que a gente tem o campo elétrico, o objetivo inicial do problema, que é calcular o potencial lá no centro. Então é menos integral de menos infinito, é razoável escolher o infinito como a referência, até o ponto de interesse, que é a origem. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir integrando. Eu vou integrar lá do infinito
até o B, o campo que é, no caso aqui, 4π ε0 R2, né? E a hora que eu faço a integração, eu já sei que é uma integral de linha. No caso, o caminho é na direção radial, né? Não faz outro sentido. Você pode escolher outro caminho, mas vai estar sempre zero, porque o campo está na direção radial. Então, o caminho natural, o caminho ao longo de R, menos integral de B até A, ou seja, na região do dielétrico, que então é 4π epsilon, né? R2, né? E aqui dr, tá? E ainda a gente tem um menos integral de A até zero do campo elétrico, que eu sei que é zero ali, né? dr. Tá? Então, esse daqui é zero. Esse daqui não contribui com nada. Tá? E isso daqui, a hora que eu faço as continhas, né? Se eu faço essas integrais, elas são triviais, dá 1 sobre 4π, Q sobre 4π, e o primeiro vai dar 1 sobre ε0b, e o segundo, a integração, vai dar 1 sobre εa menos 1 sobre εb. Tá? Então, esse daqui é o potencial lá em zero. Né? É em zero que a gente queria calcular. Achamos o valor do potencial. Então, percebe, né, que não foi necessário, vou colocar uma observação aqui, ó, não foi necessário calcular o P, tá? Para obter o E, tá? Já que a gente dizia, ó, é um material linear, então a gente tem todas essas relações, né? Mas se eu quero agora calcular o P, né, eu posso, né? P é igual a Xi, campo elétrico. Ou seja, P é igual a Q, Xi, na direção R, né, dividido por 4π epsilon sobre R2. Esse é o nosso P. Tá? E é óbvio que é na região A menor do que R e menor do que B, na região do dielétrico. Fora disso é zero. Lá no vácuo não polariza nada, no metal também a gente acabou de concluir que também seria zero o campo elétrico, então o P seria zero. Tá? Não tem o que fazer. Né? A gente pode ir além, a gente pode brincar um pouquinho com as relações, né, e lembrar que o Xi é o Xi E do material, né, vezes um ε0. Né? Então, isso daqui, ó, só lembrando, é a suscetibilidade do material em termos, escrito, né, em termos de ε0, né? É uma certa constante vezes o ε0. Por quê? Porque fica legal. Porque daí eu posso escrever a permissividade, né? Não confunda suscetibilidade com permissividade dielétrica, né? Ou a permissividade elétrica, né, do material, como sendo um ε0, né? 1 mais o Xi E. Que lembra? Né? A permissividade, ela é sempre a do vácuo mais o Xi. Mais o Xi. Né? É uma constante mais o Xi, que a gente está escrevendo agora como Xi E ε0. Então a gente fica tudo em termos de ε0. Portanto, a gente agora tem o P escrito de uma forma que ε0 Xi E sobre 4π ε0, aquele Xi ali, aquele epsilon lá, desculpe, vira ε01 mais Xi E, né? Esses épsilons vão embora, né? R sobre R2. Ou seja, agora depende apenas dessa suscetibilidade do material. Está escrito em termos da suscetibilidade do material. E com isso, né, se eu tenho P, eu posso calcular agora as cargas polarizadas. Então, as cargas polarizadas,
né, o rho bounded, ele vai ser menos o divergente da polarização, então as cargas polarizadas no volume do dielétrico. Como isso a hora que eu fizer o divergente desse cara, né, se você lembrar, ele vai dar zero, né, porque divergente de R sobre R2, isso daqui é igual a zero, né, em todo o espaço, e ele só vai dar infinito na origem, né, por isso que a gente usava a gente usava a função delta de Dirac, né? Então, se você quisesse escrever isso daqui, você ia escrever, na verdade, 4π delta de R, delta de Dirac cubo, né, de R, tá certo? Mas percebe, a Jung nunca vai chegar na definição onde a delta dá diferente de zero, que seria em R igual a zero. Por quê? Porque o dielétrico só está entre A e B, né? Diferente de zero. E aí a gente sabe, tanto calculando direto divergente, né? Fazendo as derivadas, ou usando a definição, usando a delta de Dirac, a gente vai ver que dá zero. Tá certo? Então, a contribuição de volume nesse material linear, com esse tipo de distribuição, ainda assim contribui com zero, ó, as polarizações. O que significa isso? Que polariza a carga ali, mas é mais e menos, mais e menos, mais e menos. Ou seja, no final das contas, ele contribui no volume com zero cargas. Então, aonde estariam as cargas sendo polarizadas? Da onde vem a contribuição de polarização ao material? Vem das superfícies. Quais superfícies? Do dielétrico. Aquela limítrofe com o metal e o limítrofe com o vácuo, né? Então, o sigma B a gente consegue calcular também, lembra? É o vetor P, produto escalar N. Então, nesse caso, fica facinho calcular, né? Se a gente tem o P ali, ó, então é Q, E sobre... vou colocar assim, ó, 1 mais XE, tá? Vou deixar o 4π aqui, e olha aqui, ó, quem que é o R2 aqui embaixo, né? Na superfície externa é o B, então é B quadrado, né? E o R é produto escalar com R', né? Do N, né? Porque o N normal, a superfície aí, é o próprio R chapéu, né? Então dá 1. Dá 1 aqui, ó. R chapéu escalar R chapéu. Vai dar 1, tá? 1. Isso daqui, ó, é na superfície externa. Percebe que tem umas cargas positivas lá, então, na superfície externa. Agora, se eu fizer a mesma coisa no outro lado, ó, vai dar, na outra superfície, vai dar XE 1 mais XE aqui, né? 4π, só que lá embaixo é A, né? A quadrado. E lá em cima? Opa! Agora a normal tá para dentro, né? Olha só. Vou até desenhar para você, ó. Ó, aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Então, aqui, ó, a normal igual a R. Tá? Agora, aqui, ó, a normal é igual a menos R chapéu. Tá certo? Então, isso daqui vai dar, ó, um menos aqui. Porque vai dar R escalar com menos, né? Vamos colocar assim, vamos colocar um mais aqui, ó, um menos R chapéu, né? Então isso daqui, ó, vai dar igual a menos 1, né? Vai ficar uma carga negativa. Superfície interna. Tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem cargas positivas aqui no nosso dielétrico, na superfície do dielétrico. Vamos fazer assim. Na superfície do dielétrico aqui, ó, mais cargas polarizadas, né, positivas aqui,
bounded, né? Cargas ligadas no dielétrico, e aqui na superfície do dielétrico vão ter cargas polarizadas negativas. Nota que essas cargas polarizadas negativas, elas não têm liberdade para se mover. E é claro que junto com elas aqui vão estar lá as cargas polarizadas, a carga Q positiva que a gente tinha colocado. Positiva, tá? Mas uma não anula a outra. Uma não anula a outra, percebe? Por quê? Porque a carga positiva Q que a gente colocou no metal lá, ele foi para a superfície. Essas podem se mover e se arranjar na superfície para fazer com que a superfície seja uma equipotencial, etc, etc, e não tenha a carga interna do metal. Só que as cargas polarizadas negativamente na superfície interna do dielétrico, essas estão ligadas ao dielétrico. Elas não conseguem ir lá e anular a carga totalmente. Né? Então, se eu olhar agora, vamos fazer isso de uma forma mais didática. Se eu olhar para os campos, né? Então esse daqui é o metal, né? Que tem carga positiva lá na superfície. Toda a carga foi para a superfície, carga Q. No interior ficou com 0 de carga. No interior ficou com 0. Então aqui dentro tem 0 de carga. Toda a carga Q está na superfície. Q toda na superfície. Só que junto aqui tem as cargas negativas, desculpe. Vamos fazer um back aqui, vai. Negativas. As cargas negativas de polarização, as sigma bounds, que a gente acabou de calcular aí. São negativas, está na superfície do dielétrico, né? E aqui fora estão as cargas positivas. Beleza. Então, o que eu vejo aqui? A ideia é que o campo elétrico gerado pelas cargas livres, né, mais, tendem a gerar um campo assim, ó, tá? Vai estar gerando um campo assim. E se eu olhar, né, no final das contas, é exatamente isso que ele vai estar gerando, né? As cargas livres vai dar o campo que eu espero, inclusive lá fora, né? Devido às cargas livres, né? A gente fez a continha lá atrás, né? Agora, se eu olho para as cargas polarizadas, eu vejo que ele está gerando um campo também radial, né? Mas desse tipo, né? Desse tipo. Então, se você for olhar bem, não está anulando, né? Mas ele está diminuindo o campo elétrico dentro dessa região do dielétrico. Ele está fazendo, né? A polarização de cargas faz com que o campo elétrico total, que seria, né, o E total, ele é igual, né, ao E das cargas livres mais o E polarizado, livres e polarizado, por superposição. Então, a polarização faz meio que ele tenta diminuir o campo elétrico dentro do material, né? E é mais ou menos isso que a gente consegue ver aqui, né? Aqui nessas equações aqui, ó. A gente consegue ver
que um ele está dividindo por epsilon zero, o outro ele está dividindo por um epsilon, né? Se a gente escrever em termos de K, a gente está vendo que ele está reduzindo, no final das contas, o campo elétrico naquela região onde tem o dielétrico. Exatamente porque polarizou cargas devido ao próprio campo. Né? O campo faz com que polarize as cargas, gasta energia para isso. Com isso, ele reduz o campo elétrico lá dentro. Tá? A gente vai ver no final das contas consequências disso outras. Tá? Então vamos continuar. Então, tendo o espaço inteiro, né, preenchido por um dielétrico homogêneo e linear, vamos analisar. Tendo o espaço todo sendo preenchido por um dielétrico, né, homogêneo e linear, o que a gente tem? A gente vai ter que o divergente do campo do deslocamento elétrico, ele é igual, né, a ρ free. Ou seja, essa daqui é a equação de Gauss para o campo deslocamento elétrico na forma diferencial. Né? Na forma integral a gente resolveu o exercício. E a gente sabe que a gente tem que o rotacional de D ele é igual ao rotacional de P. Né? Mas se o rotacional de P, né, se ele for homogêneo, linear e tal, o rotacional de P, nesse caso, é igual a zero. Né? Para o caso onde o P é homogêneo, linear. E no nosso caso, ele é 1 sobre R2, né? Na direção R. Né? E qualquer P proporcional a isso, qualquer força, né? Também proporcional a isso, a gente lembra, né? Rotacional de uma força de 1 sobre R2 na direção radial, ela o rotacional dá zero, né? É conservativa. Por isso que a força gravitacional é conservativa, a força elétrica é conservativa, etc. Né? Nesse caso, pela mesma razão, né, pelo mesmo formato que deu o nosso P, a gente conclui que isso daqui é zero. Então, o rotacional de D é igual a zero. Portanto, é como se não tivéssemos nenhuma polarização nesse espaço. Tá certo? Porque a gente está olhando uma região interna ali, sem a fronteira, sem a superfície. Né? Esse caso é o caso onde a gente está reduzindo para um caso equivalente ao que a gente não tivesse a situação do dielétrico. A gente está uma situação muito similar a ele. Lembre-se que tudo isso que a gente está falando não é verdade quando a gente tem a superfície, porque lá tem as cargas de polarização, como a gente viu. A gente só está olhando no volume do dielétrico. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso analisar dentro, né, para o volume do dielétrico, em uma situação como essa, né, homogêneo, linear, aí fica fácil de calcular, a gente vai ter que o D, ele é igual ao quê? Ele é igual a ε0 E vácuo, então isso daqui seria o D do vácuo. Tá? Onde E vácuo, né, é o campo elétrico no vácuo, né? E vácuo é produzido por Q free, né? Sem o dielétrico. Então imagina, eu tenho lá um sistema onde eu tirei o dielétrico, e eu calcularia o D, eu calcularia o E, depende só das cargas livres, e é basicamente isso que eu tenho. Calculo D dividido por ε0, eu tenho o resultado lá que a gente viu. Né? O E é 1 sobre 4π ε0 carga.
sobre R2, né? Sobre R2, né? Nesse nosso problema. Vamos usar esse problema como nosso protótipo, tá? Agora, né? No caso do dielétrico, a gente tem o D sendo epsilon E, onde aqui é o D no dielétrico e o E é o campo elétrico já no dielétrico, ou seja, é aquele que foi diminuído devido às cargas polarizadas ou devido a qualquer coisa que tenha, a um ρ de volume, não importa, né? Ele vai te reduzir o campo por causa desse epsilon aí, né? Então, o D vai ser dividido pelo epsilon. Então, com isso, portanto, o E no dielétrico, ele vai ser, na verdade, o quê? O D dividido pelo epsilon. Só que o D, ele é o mesmo, né? No vácuo e no dielétrico, né? É o mesmo, né? Por quê? Só depende das Q livres. Por isso, né? A gente viu que é o mesmo D. Então eu posso substituir o D aqui pelo quê? Pelo epsilon zero e vácuo dividido pelo epsilon. Percebe? Então, o nosso E no dielétrico, o campo elétrico no dielétrico, ele nada mais é do que o que é epsilon zero sobre epsilon? É 1 sobre K, né? Porque K é definido como epsilon dividido por epsilon zero, né? Então, é isso. Ó, onde K, opa, droga, K é igual a epsilon sobre epsilon zero. Por isso que dá isso. Então, percebe que realmente, ó, no dielétrico, o campo elétrico foi reduzido. É o campo elétrico que seria, se tivesse vácuo, volta na figura, ó. Se não tivesse nada em vermelho, seria essas setinhas azuis. Como tem o dielétrico vermelho, o campo elétrico na região onde o epsilon é diferente do epsilon zero, né? É epsilon. Ele reduz, né? Ele fica um campo menorzinho. Então eu poderia dizer que aqui, opa, droga, vamos voltar, back. Aqui é um campo mais grossão, né? É um campo maior. E aqui é um campo mais fininho, porque ele foi reduzido aqui dentro, né? Aqui fora ele é grosso, ele é grande, né? Aqui dentro ele é mais fininho, porque ele foi reduzido por um fator K. Tá vendo? Ele foi reduzido por um fator K. O campo é reduzido por um fator K comparado ao caso onde você não tem o dielétrico. Ah, ótimo, né? Então, a gente pode olhar para esse resultado, né? E prosseguir, então. Se o nosso C, que é a nossa capacitância, era a carga livre, né? Carga livre, dividido pela voltagem, e eu vou colocar a voltagem individual que eu coloquei no vácuo, né? Que eu tinha do vácuo. E se a gente sabe que o E no dielétrico é igual ao E do vácuo dividido pelo K, então, portanto, eu concluo que o V, né, é o ΔV, né, vai ser o V do vácuo, né? Como o E está sendo dividido, né? Porque se eu integrar E de vácuo ali em cima, ó, que está em cima da caixinha,
eu faço menos integral de vácuo escalar dl, eu acho o potencial que seria se eu não tivesse esse 1 fator k, né? Então é o potencial dividido por 1 fator k. Então o fato de eu ter um dielétrico ali dentro, eu reduzo o potencial final para a mesma quantidade de cargas livres, ele acaba gerando um potencial final menor. Claro, porque o campo elétrico está menor, né? Menos força, menos trabalho, né? Menos potencial. Tá certo? Tá. Agora eu uso esse resultado de volta na definição. Então, o meu C no dielétrico, portanto, vai ser a mesma carga livre que eu tinha, dividido pelo potencial, né? Só que agora é o potencial com o dielétrico. Se o potencial é com o dielétrico, é o potencial do vácuo, né? Que é dividido por K. Ou seja, se eu olhar e fizer essa continha, isso é K vezes o C do vácuo. Percebe? Então, o fato de eu colocar um dielétrico ali, eu crio uma capacitância K vezes maior. Ou seja, epsilon dividido pelo epsilon zero vezes o C do vácuo. Ou seja, ele está aumentando, né, por essa constante K. Percebe lá no caso que a gente tinha discutido na aula passada, se a gente tiver um material que gera uma constante K que é 34 mil vezes maior, percebe que a minha capacitância vai ficar 34 mil vezes maior para a mesma geometria que eu coloquei. Tá certo? Ou, efetivamente, se eu mantiver a voltagem igual tanto no vácuo, né, quanto no caso do capacitor com o dielétrico, se eu falar, não, se a capacitância é fixa, aí eu vejo que o Q no dielétrico vai ser K vezes a carga de vácuo. Se eu tivesse um capacitor com a mesma geometria, só que com vácuo. Então, como tipicamente o que a gente faz é isso, né? A gente submete um capacitor com a mesma quantidade, com a mesma voltagem, o que ele faz é que a quantidade de carga no dielétrico, com o dielétrico presente, fica K vezes maior do que a carga que eu colocaria no mesmo capacitor, só que só tivesse vácuo, que não tivesse um dielétrico ali. Então, o dielétrico aumenta a minha capacidade de armazenar carga, porque aumenta a capacitância, né? No final das contas é isso. Do ponto de vista de energia, né, a gente lembra que é 1 sobre 2CV², se a gente quiser. Tá certo? Um caso mais geral. Então a energia, ela também vai ser aumentada, se o V é constante, mas a capacitância ficou K vezes maior, eu vou armazenar K vezes mais energia, né, do que eu armazenaria se eu tivesse um capacitor sem o dielétrico. Por isso que é interessante e é importante o dielétrico, né? Ele serve para aumentar a quantidade de carga, ele serve para aumentar a energia armazenada. Você vai construir sempre os capacitores com o dielétrico apropriado, né? Se você conseguir um dielétrico super bom, você vai conseguir numa mesma geometria, no mesmo tamanhozinho de capacitor, uma capacitância muito maior, né? Então você não vai precisar construir aqueles catatais, aqueles monstros para você ter uma mesma capacitância razoável, né? Você vai conseguir colocar isso numa geometria bem pequenininha.
Então imagina se você tivesse um espaço, né? Você fala assim, eu preciso de uma capacitância X. Eu vou fazer com ar ou eu vou fazer com um material que é 34.000 vezes maior do que o ar, por exemplo, né? Então, se o capacitor com esse material que você precisa tem 1 centímetro cúbico, imagina o tamanho, né, do capacitor que você teria que fazer sem considerar o dielétrico lá dentro. Seria alguma coisa gigantesca de uma forma muito maior. Né? Raiz cúbica de 34.000, se a gente pegar no nosso exemplo aí fictício de 34.000 que a gente está usando. Né? Ou seja, seria ordens, muitas ordens, digamos, 1.000, sei lá, pelo menos muitas vezes maior do que esse carinha. Se o carinha tem 1 centímetro cubo, o negócio teria 1 centímetro de lado, o negócio teria raiz cúbica de 34.000. Né? Então seria muito, muito maior. Seria um catatal. Então percebe a importância do dielétrico. E percebe fisicamente o que ele está fazendo. Ele está diminuindo o seu campo elétrico dentro da região do dielétrico. Isso é um ponto importante. Ficou claro isso tudo para vocês, gente? A gente vai fazer um outro exemplo agora e a gente vai olhar para mais detalhes. Tudo claro? Alguém abre o microfone? Eu acho que... Não sei se eu estou conseguindo ver aqui. Deixa eu ver se eu vejo aqui os comentários. Beleza, parece que sim. Ixi, não consegui ver comentário aqui. Deixa eu tentar colocar no meu celular a história dos mensagens. Informações, não, mensagens. Beleza. Tá bom, então vamos para o próximo exemplo. Ele é também muito interessante, porque você pode olhar muita física de uma forma bem intuitiva e bem fácil de compreender tudo que está acontecendo. Esse é o exemplo ou exercício? Bom, não lembro. 4.18, do livro mesmo, tá? Do livro do Griffiths, tá? Ele fala o seguinte, ele te dá um capacitor de placas planas, tá? E ele coloca 2 dielétricos aí, tá? Placas planas, tá? Placas planas. Ele coloca 2 dielétricos e aqui o metal feito em azul de novo, tá? Então aqui no metal, né? Metal, ele coloca aqui mais sigma free, né? Livre. E embaixo, na outra placa metálica, menos sigma free. Sei lá, né, como ele coloca isso daí. Ele coloca, por exemplo, com a bateria, né? Então ele coloca lá e cá, né? Sei lá. Ele coloca assim, tá? A gente pode estabelecer um eixo positivo aqui, ó, né? Z, né? Isso daqui é 0 aqui e aí, ó, aqui, ó, a distância até aqui, ó, essa distância é A. E aqui também é A. Então os dois carinhas têm a mesma espessura. Só que esse daqui, ó, tem ε1 e esse outro tem ε2. Tá? São 2 épsilons diferentes, né? São 2 permissividades elétricas diferentes, né? Aí ele quer que você calcule o D no A. No A ele está querendo que você calcule o D. Então vamos fazer aqui, ó, a letra A, né, desse exercício. Ele quer que você calcule o D. Tá? Então o que a gente pode fazer? Olha, um jeito é você pegar o seguinte, né? Eu vou fazer
o metal aqui, ó. Paft. Eu vou fazer o metal aqui, tá? Lá fora não me interessa, o campo é 0, tá? Tudo bem, não me interessa. Eu vou colocar o dielétrico aqui. Eu vou colocar o dielétrico vermelhinho aqui, né? Tudo bem, tem o resto aí, mas eu não vou ligar. E eu vou fazer uma superfície gaussiana aqui, ó. Olha que interessante. Vou fazer a superfície gaussiana aqui. Quanto que é o D aqui? O D, ele é igual a 0 aqui, ó. Por quê? Porque está no metal, né? Está no metal. E igual a 0, né? Metal. Tá certo? Mas aqui no dielétrico, a gente tem um D. Aqui a gente tem um D, ó. A gente, como é placa plana, a gente sabe que o cara tá assim. Então a gente tem um D. E a gente sabe que ele está sendo gerado pelas cargas livres lá de cima. Tá? Pelas cargas livres. Que tá aqui, ó. Né? As cargas livres, sei lá, estão aqui, ó. Né? Mais. Né? Ele é infinito, né? Tem carga livre aqui, tem carga livre lá no de baixo. Então está estabelecendo um campo, todas as cargas vieram aqui para baixo, nessa superfície de baixo. Lá em cima não interessa. Lembre-se, isso é infinito, tá? Lembre-se, isso daqui, ó, ele é infinito. Eu vou acabar desgraciando tudo. Foi o que aconteceu. Né? Mas, ó, esse cara é infinito para lá, infinito para cá. Tudo é infinito, tá? Tudo é infinito. Tá? Então eu sei que é sempre perpendicular à superfície, né? Campo aí, nesse caso. Então tá fácil. Tá? Então eu tenho D atravessando essa superfície gaussiana. Se eu integro agora o D escalar dA, superfície fechada gaussiana, né? A gente só tem que calcular essa superfície em cima, cujo campo é isso daqui é igual a carga livre, né? Que é free, né? Ó, a superfície de cima o campo é 0, né? O D é igual a 0. Na superfície que está passando aqui embaixo, né? É D vezes A. D vezes A. Tá certo? Nas superfícies laterais, o campo está para baixo e o DA tá saindo aqui, ó. Né? Ó, DA, vamos fazer em amarelo, né? Ó. DA, DA, DA. Aqui nas laterais, e essa superfície é uma superfície fechada, 3D, né? É uma bolachinha. Então, na parte de cima da bolachinha tem campo 0, então conta 0. Na parte de baixo da bolacha, conta D vezes a área da bolacha, né? O D está para baixo, o DA está apontando para saindo, está na mesma direção do D, então tá beleza, né? E nas superfícies laterais, ali onde fica o recheio, né? O campo é perpendicular ao DA, então não conta nada. Então isso daqui vai ser igual à quantidade de carga que eu peguei. A quantidade de carga que eu peguei é o sigma que tem ali em cima daquela superfície, né? Vezes a área. Portanto, ó, fica tranquilo calcular que o D é sigma vezes Y. Olha que maravilha. Tranquilo. Se você fizesse usando o cara de baixo, você ia chegar à mesma conclusão, né? Você ia chegar à mesma conclusão. Agora, se você fizesse por um acaso, ó, isso é um alerta, tá? Se você fizesse isso daqui, ó, essa superfície gaussiana aqui, ó, quanto que ia dar a carga abraçada? Alguém abre o microfone e me diz.
Quanto que ia dar isso? Que free. Que livre, né? Por favor, gente, vamos interagir aí. Que livre. Quanto que eu teria de carga que eu abraçaria? Ninguém. Não é possível. Ou vocês estão falando e eu não estou ouvindo? Deixa eu ver. Vocês estão falando? Vocês estão aí? Não tem ninguém mais. Foi todo mundo embora da aula. Não, ninguém falou, eu não estou conseguindo ouvir você. Ah, alguém mandou uma mensagem agora, finalmente, o Donizete. Daria 0. Ninguém falou. Daria 0. Perfeito, gente. Daria 0. Então, se daria 0, vocês iam concluir o quê? Que o D é igual a quanto? Vai lá, Donizete, você mesmo. Abre o microfone e fala. Ah, alguém já colocou, o Vitor. 0. Percebe, Vitor? Você está chegando a uma incongruência. Você está dizendo que é 0, né? E aqui eu acabei de chegar que o vetor D é igual a sigma na direção Y. Né? Só que o Y aqui tá errado aqui no meu... eu orientei para baixo, né? Eu orientei assim, ó, gente. Vamos colocar assim, vai. Desculpe. Assim, ó. Eu orientei assim e eu chamei isso daqui de Y, no meu problema, vai. Percebe? Eu cheguei que era sigma e você acabou de chegar à conclusão que é 0. Não, não é 0. Então o que está de errado? Nada está errado. É que aqui o D é 0, né? Aqui o D é igual a 0. Aqui o D é igual a 0. E a quantidade de carga total que você pegou é 0. Mas com essas superfícies você não consegue determinar quanto que é o D aqui. Né? Quanto que é o D aqui. Percebe? Para a sua superfície gaussiana funcionar, você tem que ter uma superfície passando ali pela região de interesse. A superfície de Gauss que você pegou está certíssima. Ela está falando que o D que o fluxo total de D é igual a 0. Então o D é igual a 0 lá fora, o D é igual a 0 aqui fora. Mas daí concluir que o D lá dentro é 0, ferrou, entendeu? A mesma coisa se eu pegasse uma superfície gaussiana aqui, ó. Tá vendo? Também não ia servir para nada, porque ia ser D vezes A menos D vezes A, que dá 0, igual a quantidade de 0 cargas livres que eu peguei, porque eu não abracei nenhuma carga livre. Percebe que, de novo, com essa outra superfície menorzinha gaussiana que eu desenhei aí em amarelo, não me serviria nada para descobrir quanto que é o D. Então eu tenho que usar essa superfície aqui, ou equivalentemente, eu poderia usar esta superfície aqui. Também daria, tá? Também funcionaria, ó. E eu posso, inclusive, ir aqui fora, porque já que o D é igual a 0 aqui, ó. D é igual a 0 aqui. E aí eu vou conseguir concluir que o D também está para baixo aqui dentro, ó. Tá certo? E eu vou calcular e vai dar o mesmo valor. Porque eu vou pegar menos sigma, só que está apontando, né, na direção para baixo, a carga negativa, só que aqui, ó, tá vendo? Essa superfície tá para lá e o D tá para baixo. Esse daqui é o DA. Tá vendo? Então dá um menos 1 ali, ó, porque com o menos do sinal da carga negativa dá mais. Então tá dizendo também que tá apontando na direção para baixo, que é o meu Y aqui para baixo que eu escolhi.
Daria o mesmo D, daria sigma, apontando na direção Y. Percebe? Eu conseguiria, nos dois casos, concluir que D é igual a sigma na direção Y, onde o Y está definido para baixo. Percebe? Cuidado com isso, cuidado com o Gauss. Ele sempre está certo, sempre funciona. Pergunta se você está usando a superfície gaussiana que importa para calcular alguma coisa que te interessa. Ou vai você fazer calcular uma coisa absurda, do tipo, tem carga em cima, tem carga embaixo e o campo é nulo. Como assim? Você sabe que não é nulo. Quando for assim, liga o desconfiômetro, liga a física. Você fala, caramba, tem carga ali, tem que ter campo ali, não pode ser zero. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Tá? Eu só fiz esse alerta porque esse tipo de problema já apareceu numa prova e os caras fizeram as superfícies gaussianas mais doidas possíveis e concluíram que dava zero, né? Que legal. E eu dei um zero também no exercício pro pobre infeliz. Fazer o quê? Muito bom. O próximo ponto desse exercício, muito perspicaz esse exercício, tá? Ele é muito simples, mas com muita física. E dá para perguntar uma coisa enorme, uma quantidade gigantesca de informação. Ele pede o seguinte, né? O campo elétrico, né? O campo E, né? Obviamente em cada um dos dielétricos. Então, qual é o campo E? O D, eu sei que é εE. Olha que legal. Portanto, o E ali na região de cada um dos dielétricos é D sobre epsilon. Portanto, olha lá, ó, o meu E1 no dielétrico vermelho, dielétrico 1, é sigma sobre epsilon 1 na direção Y. Né? É o D, sigma na direção Y dividido pelo epsilon, só que o epsilon é epsilon 1. No outro, no verdinho, E2 é igual a sigma vezes y, né, que é o D, dividido pelo epsilon 2. Tá certo? Note a similaridade com o E do vácuo, que era sigma sobre epsilon 0. Né? Razoável, né? Tudo parece bater. Agora lembre-se, sendo K1 igual a 2 e K2 igual a 3 meios, dados do problema, o epsilon 1 é o quê? É 2 epsilon 0. E o epsilon 2 é o quê? 3 meios de epsilon 0. Tá certo? Você tira dos dados do problema. O problema só deu para você, K1 e K2. Né? Você tem que lembrar, saber as relações com epsilon 0. Portanto, o E1 é o quê? Ele é sigma sobre 2 epsilon 0 na direção Y. Tá? E o E2? O E2, tranquilo, né? É 2/3 de sigma sobre epsilon 0 na direção Y. Tá? Também conseguimos calcular. Aí ele vem e pede mais para você. No item C, ele fala a polarização. Né? Será o quê? P igual a xE epsilon 0, que é o xE, né? É o xE, né? Mas eu posso escrever em termos de xE epsilon 0, né? Uma constante que multiplica epsilon 0, tá certo? Agora lembre, mas eu lembro que epsilon é igual a epsilon 0, 1 mais xE, né? A gente lembra desse resultado. Então isso nos leva que epsilon dividido por epsilon 0, que é igual a K, isso daqui é igual, então, né, a 1 mais xE. Portanto, o P é, na verdade, K menos 1 vezes o epsilon 0 vezes o E. Tá? E, portanto, eu posso calcular o P1. P1 no dielétrico 1 é o quê? 2 menos 1, né? Vezes o epsilon sigma, né? Coloquei lá, sobre 2 epsilon 0, né? Que era o que estava lá, volta lá para ver, ó.
Tá vendo? Sigma sobre epsilon 0 e um 2 embaixo. Então, sigma sobre epsilon 0 e um 2 embaixo. E aí, ó, epsilon 0K, K é 2, 2 menos 1. Tá? Ou seja, isso daqui vai dar sigma sobre 2 na direção y. Olha quanto que vale a polarização. Da mesma forma, né, o P2 vai ser o quê? 3 meios, né? Não era o K? 3 meios menos 1, né? Vezes 2 terços de epsilon 0, sigma sobre epsilon 0, que corta também aqui, né? Só para completeza, isso daqui vai dar sigma sobre 3 na direção y. Olha lá, ó, de novo também. Calculamos o P2. Tá? Vai ser útil para a gente calcular as cargas em cima das superfícies dos dielétricos, as cargas polarizadas. E também o ρ de volume, né? O ρ polarizado de volume. Mas no D ele pede outra coisa. Ele pede o potencial. Ele pede a diferença de potencial. A diferença de potencial é o E1 vezes o A mais o E2 vezes o A, né? Então caiu um potencial, caiu outro potencial. A gente pode partir do potencial, né? Potencial no 2 é o primeiro potencial, o E integra de 0 até A, depois de E2 até A, né? Numa direção só. Vamos colocar o 0 lá em cima, por exemplo, né? Na origem. Vamos inverter lá, sei lá. Isso daqui vai dar sigma, está pegando um módulo, né? Sigma A sobre epsilon 0, né? 1 sobre 2, mais 2 sobre 3, né? De cada um dos campos elétricos, vezes o A, né? Ou seja, isso daqui é sigma A sobre epsilon 0, e aqui dá 7/6. Né? Essa é a diferença de potencial que é estabelecida com esse campo elétrico. Né? Maior distância, maior sigma, vai gerar esse potencial. A gente está dizendo que está colocando essa quantidade de carga. É esse potencial que coloca essa quantidade de carga sigma aí em cima dessas superfícies. Tá? A gente fez o contrário, né? A gente pegou, a gente tinha o sigma, a gente achou o potencial responsável por isso. Muito bom. Tem o E ainda. O E, ele pede para você calcular as cargas polarizadas, né? Calcular as densidades de carga polarizada. Então, ó, vamos lá, ó. O ρB é igual a 0, né? Ó, homogêneo, P igual a constante. A gente calculou, né? O P, ó. Volta aí o P, ó. Sigma sobre 2, sigma constante, né? Ou outra, sigma sobre 3, né? Ou seja, a hora que eu tiver divergente de P é igual a 0. Derivada de constante é 0. E quanto que é o sigma na superfície? Sigma bound. Né? O ρ bound a gente já sabe, no volume, 0. Não contribui. P escalar N. Né? Então aí a gente pode olhar no dielétrico 1. Vamos olhar, ó. Dielétrico 1. Vamos fazer em vermelho, ó. Sigma bound é mais sigma sobre 2, né? É o P, né? Volta lá no vermelhinho, ó. Sigma sobre 2 na direção Y, né? Na direção Y. Produto escalar com N da superfície. Vamos pegar a superfície de cima. A superfície de cima está na direção menos Y, você concorda? Né? Ó, metal está aqui, né? O nosso Y foi alinhado assim, ó, né? O dielétrico está aqui, dielétrico vermelhinho está aqui, ó. Olha o N para lá, ó. Está na direção menos Y. Tá? E o P está aqui, ó. O P está aqui. Tá? Aqui o P também, ó. Ele está para cá, só que aqui o N, né?
É na mesma direção do P. Então aqui, ó, deu menos sigma sobre 2, né? Na superior. E sigma bound igual a mais sigma sobre 2y vezes o mais y, o chapéu está na mesma direção, vai dar mais sigma sobre 2 na inferior. Tá? Então, ó, tá vendo? Aqui dá menos sigma sobre 2 e aqui dá mais sigma sobre 2. Nessas duas superfícies. Vamos num dielétrico outro. Um dielétrico 2, o verdinho. Mesma ideia. Ó. Sigma bound é igual a mais, quanto que era lá mesmo? O P, sigma 3y, né? Vezes, mesma coisa, ó, menos y na superior, ou seja, lá tem menos sigma sobre 3 na superior. E na inferior, encostando com metal, sigma bound é igual a mais sigma sobre 3y, produto escalar com direção, né? Ah, mas tá apontando na mesma direção, para baixo, né? Então é mais, ó, sigma sobre 3, inferior. Tá? Vamos desenhar o carítico aqui, ó, para a gente ter a coisa representada. Vamos lá, ó. Aqui está o metal, né? Aqui está o nosso cara, né? O Y, né? E olha lá, ó, tá vendo? Normal aqui. Epa, vamos fazer em verde, né? Normal, né? O nosso P aqui. Nosso P. Né? E aqui é normal, ó. Normal. Tá? Ou seja, aqui deu isso. E aqui embaixo deu isso. Na inferior e na superior. Tá certo? Tranquilo, pessoal? E óbvio que aqui tem menos sigma livre e aqui em cima tem mais sigma livre. Se eu sair somando todas essas coisas, eu vou chegar à mesma conclusão. Vou chegar que vai ter que dar o D lá. Eu vou ter que conseguir calcular o D. Vamos? É exatamente o que o exercício pede. O ITF do exercício pede para você calcular. Então vamos fazer, ó. Vamos fazer das cores certas. Taft. Vamos lá. Vamos colocar uma separaçãozinha aqui, só por questões de didática. Tá? Então, ó, aqui tem mais sigma, aqui tem menos sigma, certo? De carga livre. Aqui tem menos sigma sobre 2, aqui mais sigma sobre 2, aqui tem menos sigma sobre 3, aqui mais sigma sobre 3, nessa superfície, tá? E do volume, lembra, não contribui com nada, densidade igual a zero, se eu integrar no volume vai dar zero, né? Mas eu não vou integrar no volume porque eu vou fazer uma superfície gaussiana. Então, vamos pegar a superfície gaussiana aqui, ó. Paft, 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 paft. Tá? Quanto que vai dar o campo aqui, ó? O campo de deslocamento tá aqui, ó. Ou o campo E, né? Vamos fazer o E agora em preto, vai. O campo E aqui é igual a zero. E é igual a zero aqui. Tá? Então, as cargas totais que eu tenho que somar aqui dentro, ó. Carga gaussiana, né? É igual ao que, ó? Mais sigma, tá lá, menos sigma sobre 2, tá lá, mais sigma sobre 2, tá lá. Isso daqui não, peraí, não peguei o mais sigma sobre 2, parei ali no meio do caminho, sorry, tá? Aqui, ó, menos sigma sobre 2. Percebe? Eu consigo ter um campo só, beleza, é o campo que eu estou interessado. É o campo dentro do dielétrico ali e tal, beleza. Quanto que dá isso daqui? Ó, sigma sobre 2 menos sigma sobre 2, que eu peguei, dá mais sigma sobre 2. Tá? Então, se eu fizesse, né, A vezes o E1, né,
Aqui é o campo E1, né? Isso daqui é igual a sigma, né? Sobre 2, vezes a área, né? Sobre ε0, né? Que eu estou pegando as cargas livres já. Estou pegando as cargas livres. Quanto que dá o E1? O E1 é igual a sigma sobre 2. Eu estou pegando as cargas totais, desculpe, cargas totais. Cargas totais, tá vendo? Peguei a livre e as polarizadas. Estou aplicando Gauss, né? Ou seja, eu estou aplicando isso, ó. E escalar de A é igual a Q total sobre ε0, tá? Então, deu isso. Será que a gente calculou certo? Vamos voltar lá, ó. Sigma sobre 2ε0. Tá vendo? Ó? Tá aqui, ó. Sigma sobre 2ε0 na direção y positivo. É o que a gente calculou. Fala, pô, professor, mas e se eu usasse uma outra superfície gaussiana? Vamos pegar essa daqui, ó. Fiz essa. E aí? E aí? O que acontece? Então vamos usar essa superfície gaussiana, tá? Ó, Q Gauss, carga total dentro da superfície gaussiana, vai dar o quê? Vai dar mais sigma sobre 2, que está aqui, ó, essa, menos sigma sobre 3, essa, mais sigma sobre 3, essa, menos sigma, essa. Abracei todas as cargas. Tá certo? O campo aqui, E igual a 0 aqui, não vai contabilizar nada. Nas paredes não contabilizam nada, né, da bolachinha. E agora aqui o campo é E. E vezes o quê? E1 vezes o A. Isso daqui tem que ser igual a carga total, né? Q total sobre ε0. Que é igual ao quê? Corta, corta. Q sobre 2 menos sigma. Menos sigma sobre 2, né? ε0. Tá? Agora, vamos fazer esse produto escalar direito, né? Vezes o área aqui, ó. Para onde que está apontando o E? Eu estou dizendo que ele está para baixo, assumi que está para baixo, mas o DA, né? O DA aqui, vamos fazer numa cor, que cor que sobrou? Não sobrou nenhuma cor, né? O A, ó, o DA aqui, ó. Ah, não vai ficar bonito, não. Vamos fazer com amarelo. Vamos fazer com amarelo, ó. O DA da superfície é menos Y DA. Tá certo? Então, ó, isso daqui, a hora que eu fizer o produto escalar, né, vai dar E1 menos A aqui igual a sigma sobre 2ε0. Ah, bom, a carga total tem que multiplicar por A, né? Densidade de carga vezes a área, né? Corta, corta, menos com menos corta, E1 igual a mais sigma sobre 2ε0 na direção y. Você viu só? Certinho. Usando a gaussiana de cima, usando a superfície gaussiana de baixo. Fala, pô, professor, eu queria saber agora para o outro Caritia lá, ó. O campo E2, calcular o campo E2 usando essa superposiçãozinha que você está fazendo aí, essa superfície gaussiana. É só tomar uma superfície gaussiana aqui, que uma das superfícies termine dentro do E2. Seja por cima ou seja por baixo. Tá certo?
que termine dentro do verde aí, do dielétrico verde. Você vai conseguir achar o campo 2 também. Beleza, gente? Entenderam isso daí? É muito importante. E é muito importante isso. É um exercício tão simples que não tem conta, não tem derivada, não tem absolutamente nada. Mas tem muita física aí. E tem muito resultado que você pode usar e tirar, né? Eu faço nas notas de aula o E2, tá? Também lá. Para mostrar para você que realmente você acha o campo corretinho, né? Mas fica aí para vocês pensarem. Ficou claro para alguém tem dúvida nisso? Eu paro se tiver. Ok, aparentemente não. Tá tudo muito claro. Ótimo. Obrigado, Ariane. Ficou tudo claro. Vamos para frente. Ó, a gente tem um tempinho para resolver mais algumas cositas importantes. Vamos olhar para o problema de valor de fronteira, né, em dielétricos. É a condição de fronteira, né? Só que a gente vai olhar nos dielétricos lineares, tá? Então a gente vê, ó, nos lineares, né? Nos lineares, a gente sabe que o ρB é proporcional às cargas livres, né? Ou melhor, a densidade de cargas livres. Então a gente sabe que o ρbind, o ρ ligado, né, é menos divergente de P. As cargas polarizadas, ou bounded, né, é menos o divergente do P. E isso daqui, se a gente tomar um cuidado de lembrar, como que se escreve o P? Bom, se escreve como que se é, porque é um linear, né? É um dielétrico linear, ε0 e o campo elétrico, E. Tá? Isso daqui é o P. Tá? Mas a gente lembra que o D é igual a εE. Portanto, eu posso também escrever que o ρbound é igual a menos o quê? Divergente de xi ε0. Em vez de escrever o E, eu posso escrever o D sobre o epsilon. Então eu fico só em termos do D. Por que eu estou querendo ficar em termos do D? Porque o D depende das cargas livres. Né? Eu não preciso saber mais nada para calcular o D. Basta eu conhecer as cargas livres. E, além disso, eu lembro que o epsilon também pode ser escrito como ε0, 1 mais xi. Né? Daí fica tudo em termos de xi. Portanto, ó, se eu seguir nessa tacada, né, isso daqui, ó, ρbound é igual a menos o divergente de xi sobre 1 mais xi. Certo? Acabei de escrever, o ε0 cortou, em cima e embaixo, vezes o D. Só que isso, ó, xi 1 sobre 1 mais xi embaixo é uma constante. Então sai fora. Isso daqui dá menos xi sobre 1 mais xi divergente de D. E divergente de D a gente sabe que é ρ free. Isso daqui é ρ free. Cargas livres. Portanto, olha que eu sei que o ρbound, né, é menos o xi sobre 1 mais xi ρ free. Percebe? A quantidade de cargas livres é o que vai gerar o campo elétrico, no final das contas, né? O D, né? O vetor D, deslocamento elétrico,
que vai polarizar as cargas bounded. Só que as cargas vão polarizar dependendo dessa constante, que é a suscetibilidade elétrica do material. Então, dependendo se ela é muito grande, muito pequena, a gente vai ter maior ou menor quantidade de cargas bounded, polarizadas. Percebe? Olha bem aí, ó. O ρ bounded que vai ser polarizado vai ser uma certa fração. É claro que se eu tiver com o vácuo, né, o Xi é igual a zero, então eu tenho zero em cima, zero embaixo, né, dá zero vezes cargas livres. Então vai polarizar zero cargas. Né? Se eu tiver no metal, também eu não consigo polarizar. Seria uma polarização infinita, máxima, né? E aí também eu não vou ter ρ bounded lá dentro. Eu não vou ter cargas ligadas lá dentro, porque as cargas polarizadas vão sumir de lá dentro e vão para a superfície. Então a densidade de carga polarizada lá dentro do metal também vai ser zero. Agora, dependendo do meu dielétrico, eu vou polarizar uma certa quantidade de carga. E sempre contrário a cargas livres, né? Olha no nosso problema, nos nossos problemas que a gente resolveu, né? Vamos voltar aqui, ó, nos nossos desenhozinhos. Bom, pulei demais, eu acho. Vamos aqui, talvez. Isso, ó. Tá vendo, ó? Eu tinha uma carga positiva aqui em cima, ó. Olha o que polarizou logo aqui, ó. Uma carga negativa. Uma carga positiva do outro lado, né? Carga negativa aqui, carga positiva do outro, negativa lá embaixo. É sempre o contrário, tá vendo? As cargas que são polarizadas acabam sendo o contrário, né? Daquela livre que você tem, né? Você está tentando gerar um campo para fora, o cara vai e polariza no dielétrico um campo para dentro, tentando reduzir o seu campo, que é algo que a gente já comentou aí hoje na aula, mais no início da aula. Muito bom. E aí, olha só, dentro do dielétrico linear, né, se no linear, né, vamos colocar assim, ó, dentro do dielétrico linear, não imaginamos cargas livres. Então, se não tem cargas livres lá dentro, o ρ bound é igual a zero, né? Porque o ρ bound é proporcional à carga livre, voltou aqui, né? Então, lá dentro, o ρ bound é igual a zero, o que é razoável. Então, se o ρ bound, né? Isso aqui é um dielétrico, e o ρ bound é igual a zero, o ρ free é igual a zero aqui dentro do nosso dielétrico, o que vale? Tá vendo? A nossa equação de Poisson, que é essa que está aqui em cima, escrita, na verdade é uma equação do Laplace. Então, vale a equação de Laplace. Então, eu espero poder usar todas as técnicas do capítulo 3 aqui dentro do dielétrico para resolver problemas. Né? Então, tudo que a gente fez, a gente consegue usar lá do capítulo 3, a gente consegue usar aqui também, nessas condições. Cuidado com a superfície. Aí a gente tem que olhar, né, somente no limite, né, no limite de superfície, né, temos condições de fronteira a serem observadas.
Isso é muito importante, gente, muito importante. Por favor, prestem atenção nisso. Tá vendo? A gente resolve a equação de Laplace, é válido, pega todas as técnicas do capítulo 3, resolve separações de variável, carga e imagem, o diabo que você quiser. Usa tudo que você usou lá. Só que você tem que lembrar que na fronteira você tem que observar o que acontece com o campo elétrico, com o potencial, blá, 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 blá. Então, olha lá. Sem provar, sem demonstrar, seria fácil, mas vou simplesmente escrever, ó, o epsilon acima, né? O epsilon do material acima vezes o E acima perpendicular menos o epsilon abaixo vezes o E abaixo perpendicular, ele é igual a sigma free. Tá vendo? Muito parecido com aquele do vácuo, né? Só que lá era sobre epsilon zero, porque o acima e o abaixo era epsilon zero naquele caso lá, né? Então a gente poderia colocar sigma sobre epsilon zero, era a descontinuidade do campo. Agora aqui a gente tem que olhar para a descontinuidade do campo dependendo do sigma, né? Só que agora eu estou pesando cada campo pelo seu divido epsilon, né? Isso daqui é a mesma coisa que dizer o seguinte, que D, né, acima menos o D abaixo é simplesmente dado, a descontinuidade é dado se você tem carga livre na superfície. Aí você tem uma descontinuidade no vetor campo deslocamento elétrico. E o epsilon acima vezes a variação, né, do potencial acima direcional em relação à superfície, menos o E abaixo vezes a derivada do potencial abaixo, né, em relação à direção, né, vamos pegar perpendicular à superfície, isso daqui é igual a menos sigma F. Né? Por que isso? Porque o menos, por causa da definição do potencial, que é um menos, né? Aqui a gente está pegando o campo elétrico, então a gente tirou o menos e jogou lá do outro lado, lá no sigma. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Tá? Onde V acima igual a V abaixo, né? Potencial contínuo. Claro, né? Potencial tem que ser contínuo. Não necessariamente o campo, né? Mas o potencial é contínuo. Beleza, gente? Aí a gente pode tentar fazer rapidinho. Se tiver dúvidas, a gente comenta, né? Mas eu acho que hoje não vai ter jeito. Nossa última aula, a gente vai ter que fazer esse exemplo. Não vai poder ir embora sem fazer pelo menos esse exemplo. Tá? Vamos pegar o exemplo 4.7, né? Que é de uma esfera dielétrica no campo elétrico externo E0. Vocês lembram que a gente resolveu a esfera metálica, né? A gente colocou uma esfera metálica, E igual a 0 aqui, Q igual a 0 lá dentro do volume, colocou o campo externo, né? Colocou o campo externo, E0, né? E a gente via, né, como esse campo fazia, né? Olha, ele fazia assim aqui, né? Fazia isso daqui, né? Ele fazia assim, ia para a superfície perpendicular à superfície, blá blá. O campo dentro era 0, saía da superfície, pá, pá, polarizava cargas na superfície, né? Era assim.
E agora, isso daqui é no condutor, né? Condutor, caso condutor. E o caso do dielétrico? Né? Eu vou tentar colocar a mesma coisa, né? Então, eu vou colocar o campo externo, tá? O campo externo vai sofrer aqui uma certa mudança, né? Vai chegar aqui, vai chegar aqui, vai chegar aqui. Só que o que vai acontecer aqui, ó? Opa, Lele, ó. Ó. Vai ter campo lá dentro. Vai ter uma certa, eventualmente, descontinuidade do campo elétrico aqui, né? Sei lá. Ó, continuidade, mas... continuidade, vamos ver como, né? Mas tem campo lá dentro. Aqui tem um E, ó. E diferente de zero lá dentro do dielétrico. Tá certo? Agora, mesma coisa, né? Q igual a zero inicial, né? Q inicial igual a zero. Era uma esfera metálica não polarizada e sem carga, sem nada. Aí eu coloco, polariza cargas, as cargas vão para a superfície, né? A gente lembra, né? Tem a carga menos aqui na superfície, e aqui vai vir carga mais aqui na superfície. Agora aqui vai polarizar cargas na superfície. Vai polarizar cargas na superfície. Só que tipo de carga? Carga bound. Vai polarizar carga lá dentro do volume, será? Vamos ver, né? Depende do nosso material, é linear, não é linear. A gente já viu o que acontece, né? Se ele é linear, contribuição de volume é zero, né? E aí, tudo bem. É esse problema aqui, é esse problema que eu quero atacar. É esse problema aqui que a gente quer resolver, tá? Então, são as situações? A situação é que o V interno de R θ para R menor ou igual a R e V out para R e θ, né? Para R maior ou igual a R, né? Eu sei as duas protótipos de solução, para dentro e para fora, né? Eu sei como que pode ser. Eu sei que as condições é daquela separação de variáveis, as mesmas que a gente usou no capítulo 3. Idêntico, né? Harmônicos, polinômios de Legendre, etc. Né? Então, agora, quais são as condições de contorno? A condição de contorno é que V in tem que ser igual a V out, né? Dentro da esfera e fora da esfera, né? Tem que ser o mesmo, é contínuo, para R igual a R. Ali eles são iguais, né? É o mesmo potencial, é contínuo. Qual é a outra condição? Bom, a condição é que o epsilon Vin dividido por dr igual ao que? A epsilon 0 dv out sobre dr para R igual a R. Por quê? Porque não tem carga livre. Lembra? A gente acabou de colocar na transparência anterior, ó, essa derivada aqui dependeria da quantidade de cargas livres, o último retângulo aí. Só que não tem cargas livres, né? Nosso problema ele começou sem carga, Q igual a zero inicial, não tem carga livre no nosso problema, então não tem nada aí. Não tem cargas livres. Olha que beleza. Então a gente já tem essa condição. A condição 3 que a gente tem é, de novo, a mesma que a gente tinha lá naquele outro problema. O V out, ele é menos epsilon 0 R cosseno θ. Lembra lá o que era isso, né? É a projeção do campo, né? É a projeção do campo para um determinado R. Então vamos colocar aqui no nosso desenho. Vamos colocar em verde, vai. Esse daqui é o nosso eixo, né? Eu quero calcular num R aqui, ó. Um R aqui, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo θ. Tá? Mesma coisa que a gente fez lá naquele outro problema. Tá? E esse daqui é o nosso eixo Z, né? Z. Tá?
É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, esse daqui é o campo longe, né? É o E0, né? Isso daqui tende para o caso do campo externo E0 aplicado, né? Então, o campo externo dá o E vezes a distância, né? E a distância é Z, que é R cosseno θ. Né? Porque o campo é um campo apontando na direção Z, né? O tempo todo. Né? Então, se eu integrar do infinito até esse ponto, no infinito é Z, eu posso colocar zero na origem, sei lá, zero em algum ponto, zero no equador, eu sei que lá em cima vai ser E vezes a distância Z, R cosseno θ. Mesma coisa que a gente fez lá no caso do capítulo 3. Tá? E aí, né, a gente vai voltar aí com os nossos VIN e VOUT. Né? Ó, o VIN de Rθ é só aqueles termos que tem os As, né? Lembra como que era? PL cosseno θ. Não tem o termo, né? Os termos Bs. Né? Os termos em Bs é igual a zero, pois 1 sobre R a L mais 1 tende a infinito quando R tende a zero. Então explode. Ah, travou um pouco aí, né? O Vitor falou. A terceira condição, Vitor, os outros também se não ouviram, a terceira condição é que longe da nossa esferazinha de elétrica, o que existe é o campo elétrico externo apenas. Então o potencial que eu devo calcular é o potencial de um campo constante na direção Z. Quanto que é o potencial de um campo constante na direção Z? Igual do capacitor de placas planas, né? Campo elétrico vezes distância. Só que na distância Z, né? Então é R vezes Z. Quanto que é Z? Z é R não. É 0 vezes Z. Quanto que é Z? Z é a projeção do R. Volta no desenho. Ó. Projeta o R aqui, ó. Projeta o R aqui, ó. O que é Z? Z é isso daqui, ó. R cosseno θ. Certo? Ficou claro? Ah, beleza, entendeu. Então, daí eu não sei se vocês pegaram, ó, o potencial interno, a esferinha, só sobrevivem os As. Por quê? Porque para R tendendo a zero, né, vai explodir lá na origem. Então os Bs tem que ser zero, todos eles. Como a gente já viu. E é óbvio que para fora, né, IV out de R, θ, só sobra os Bs, né? Então vai sobrar o quê? BLs sobre R a L mais 1, né? PL cosseno de θ, né? L igual a zero até infinito. Só que ainda tem o campo externo, né? Então tem o potencial externo lá para satisfazer a condição 3. Então tem o menos E0R cosseno θ. Não pode esquecer dele. Né? Isso daqui é do campo externo. Então, ó, tem a condição, tem as contribuições da própria esferinha que está aqui. Né? Mas, de qualquer forma, a hora que eu for para o infinito, essas contribuições em RL mais 1 vai a zero. Só vai sobrar, porque a esferinha nem existe, está tão longe, né? Mas o campo externo vai existir. Então eu não posso de manter o potencial gerado pelo campo externo. Tá aqui, ó, E0R cosseno θ. Tá bom? Tá, então agora vamos aplicar a 1, né? Vamos aplicar a 1. Condição I. A primeira condição. É em cima da superfície, né? Em cima da superfície, o potencial tem que ser contínuo. Então, ó,
0, infinito, AL, Rzão AL, PL cosseno de θ. Isso daqui é para o lado de dentro, né? E para o lado de fora, o que conta é o potencial externo. Então, é menos E0 R cosseno de θ, mais aquela somatória, L igual a 0 até infinito, BL, RAL mais 1, PL de cosseno de θ. Os polinômios de Legendre. Lembrando que P1 de cosseno de θ é igual a cosseno de θ, tá? Então vamos dividir em partes, né? 1. Se eu olhar para os L's diferentes de 0, vai dar AL, RAL igual a BL sobre R, AL mais 1, né? Mais constante, tá? Que vem daqui, ó. Que vem daqui. E esse cara vai estar o tempo todo. Eu posso simplesmente ignorar essa constante aqui, não na hora que eu olhar para o campo elétrico, porque daí vai fazer para o L igual a 1, porque daí vai fazer diferença mesmo. Mas a gente pode ignorar para os outros, porque simplesmente vai ser mais uma constante, mais uma constante, mais uma constante, e ela sempre vai estar lá. Então ela, no final das contas, elas não vai nos encher o saco. E eu vou simplesmente colocar essa constante nos outros L's, que é o único outro L que eu vou considerar, L igual a 1. Então percebe, L igual a 0, L igual a 2, L igual a 3, L igual a 4, L igual a até o infinito. Eu vou só considerar esses termos, né? Mas teria mais aquele cara lá, né? Só que aquele cara, eu vou deixar ele junto, né? Esse cara eu vou deixar ele junto, com o L igual a 1. Então eu separei as somas, né? Eu separei L's diferentes, né? Para L diferente de 1. E para L igual a 1, eu vou colocar aqui, ó, A1R igual a menos... bom, vamos colocar lá, vai, B1 sobre RA1 mais 1, que dá R ao quadrado, né? Mais o termo constante, então é E0R. Então eu posso dizer aonde eu vou colocar esse termo constante. Esse termo constante eu posso colocar em qualquer um dos outros, ou eu posso escolher colocar ele aqui, no 1. Então se eu já coloquei ele no 1, né, no L igual a 1, então isso daqui é para L igual a 1. Eu não vou colocar nos outros, certo? Fica claro isso para vocês? Eu tenho que incluir uma constante uma vez só, né? Não posso incluir mais de uma vez. Então eu estou incluindo uma vez só. Tá? Espero que isso tenha ficado claro. E aí eu posso aplicar a derivada agora, né? Usando 2, ou seja, a derivada, eu tenho lá, ó, o quê? Epsilon, né, que multiplica de um lado, né? Do lado externo é o epsilon 0, né? Então eu já vou jogar ele aqui, ó, embaixo. Ele está lá do outro lado da somatória. Somatória em L igual a 0 até infinito, de derivada de AL, então cai o L, né? Bom, a L está aqui, cai o L do R a L, né? Então RAL menos 1. Só que eu vou calcular em cima da superfície. PL cosseno de θ igual a, do lado de fora da superfície, é o outro, é o alt, né? Então eu tenho lá E0 cosseno θ, né? Vezes R, derivei, sumiu o R, né? Menos, e multiplica pelo epsilon 0. Só que o epsilon 0 eu joguei ele já para baixo, lá dividindo na parte à esquerda da igualdade, tá? Menos somatória, L igual a 0 até infinito, derivada, né, do
Então cai o L mais 1, né? E menos, né? Porque estava embaixo, né? O BL, os PLs de cosseno de θ, PL de cosseno de θ, dividido por R elevado a L mais 1 menos 1, da derivada da L menos 2, né? Mais 2 aqui embaixo. E caiu o L menos 1 lá em cima na derivada. Caiu o menos L mais 1, por isso que o sinal de menos está aqui. Tá? Beleza, então vamos colocar um 2 agora e fazer a mesma coisa que a gente fez. Só que, ó, só vou chamar a atenção para vocês que epsilon dividido por epsilon zero é igual a K, né? Isso daqui é igual a K. Então, ó, vamos lá. Eu vou ter K vezes o L, AL, RAL menos 1 igual a menos L mais 1 sobre R AL mais 2, BLs. De novo, ó, para todo L diferente de 1. E vou deixar a constante junto, né? Somente com R igual com L igual a 1. Então, igual a constante, né? Que sobrou, ó, E0, né? E menos 2B1 sobre R ao cubo. Você fala assim, pô, professor, mas cadê o PL1, né? O P1 cosseno θ? P1 cosseno θ é cosseno θ, né? Então corta o cosseno θ aqui do E0 e cosseno θ que está do outro lado aqui. Então esses caras vão embora. E os PLs aqui, tem PL de um lado e o mesmo PL do outro no lado de cima. Então também some os PLs. Olha que maravilha. Percebeu? Percebeu a maravilha? Os PLs somem. Né? Os polinômios de Legendre somem nesse caso. A gente meio que dá uma separada, por isso que tem duas linhas. Uma linha é só o B1, que relaciona com 1 a 1, e a linha de cima é todos os outros. São todos os outros, desculpe. Então agora vamos resolvendo para L diferente de 1. São dois sistemas de equações. O primeiro sistema de equação, o 1, é para L diferente de 1. Então a gente tem, ó, a L igual a BL sobre R a 2L mais 1, que vem de 1, né? Que vem de 1 lá atrás. Vem aqui desse primeiro sisteminha de equação, ó. Isolei a L, cai o R e a L aqui embaixo, dá R a 2L mais 1. Tá lá. Tá certo? E aí eu pego esse resultado e coloco na mesma equação, só que de 2, né? Então vai dar KL, para L diferente de 1, né? KL, BL, né? É o K vezes o L, desculpe, né? O K é o K, constante dielétrica, né? Vezes o L, vezes o BL, dividido por R, AL mais 2, que é o AL, né? Que é o AL, mais o L mais 1, né? Lembra que era menos? Passei para o lado de cada igualdade, sobre R a L mais 2, né? BL também igual a 0. Isso daqui veio de 2. Isso daqui veio de 2, ó. Volta no 2 aqui, ó. 2, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. A L substituiu a L. Tá? Beleza. Fazemos as contas, né? E a gente vê que dá, opa, vamos voltar aqui, ó. Vai dar BL, isola, né? Vai dar KL mais L mais 1 dividido por R AL mais 2 igual a 0. Como o K é maior que 0, né? E o L é maior ou igual a 0, né? Diferente de 1, porque o 1 a gente, né? Diferente, mas é qualquer outro. É o 0, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, todos os outros. Não vai ter como esse cara zerar.
Então, o único jeito dessa equação zerar, então isso daqui, ó, é diferente de zero sempre. Então, o único jeito é que BL seja igual a zero para todo L diferente de 1. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Então, se para todo L diferente de 1 os B são zero, então também os A são zero. Olha lá que maravilha, ó, que fácil. Tá, leva um tempinho para perceber isso, mas com prática, treinando um pouquinho, você chega lá. Então percebe, olha que maravilha, todos os L's morrem, menos o L igual a 1. Agora vamos resolver a mesma coisa para o L igual a 1. A partir do 1, né? A partir do 1 a gente tem A1 igual a menos E0, lembra que é a constante, mais B1 sobre R ao cubo, né? Volta lá, faz as continhas, né? Você vai ver, ó. Cadê? Volta um aqui. Tá? Então, ó, A1 aqui, cai o R aqui embaixo, dá, né? R A1 mais 1 mais 1, com esse R que caiu aqui embaixo, né? E o outro corta o R, que está lá em cima. Então dá o E0 só. Tá aqui, ó. Tá aqui, R a 3. E só E0, campo elétrico externo 0 ali. Tá? Tá bom? Isso daqui veio de 1. Né? De 2, opa, esse daqui tá feio demais. De 1. De 2, se eu pegar esse cara e juntar no 2, vai ter, ó, menos K E0 mais K B1 sobre R cubo, né? Olha lá do 2, ó. Volta no 2, cadê o 2? Ó, K, o A1 R a 0. R a 0 é 1. Né? Então é o A1. O A1 a gente já achou aqui. O A1 a gente já achou. Então simplesmente colocou e multiplicou o A1 pelo K. Tá? Isso daqui é igual pelo 2. Vamos lá no 2. No 2 ele é igual ao quê? A menos E0, né? 2B1 sobre R ao cubo. Então vamos lá. Menos E0 menos 2B1 sobre R ao cubo. Tá? Isso daqui veio do 2. Vamos organizar isso daqui, ó. Vamos organizar essa linha. Vai dar 2 mais K dividido por R cubo, que multiplica B1 igual a K menos 1 vezes E0. Isso implica que o quê? Que B1 é igual a K menos 1 sobre K mais 2, R cubo, vezes E0. Achamos o B1. Se a gente achou o B1, joga lá em 1, lá em cima, achou o A1 também. Achamos. Achamos. Portanto, ó, volta lá, quem é o E-in? O E-in, se você fizer as continhas lá do potencial, nada mais é do que 3 sobre K mais 2 E0. Você fala, pô, professor, mas da onde veio esse desgranhamento? Veio de V-in igual a E de R, vírgula, θ, igual a menos 3E0 sobre K mais 2, R cosseno de θ. Tá? Ou seja, isso daqui é menos 3E0 sobre K mais 2 na direção Z. R cosseno θ é Z. Né? Isso daqui é o V. Se eu fizer a derivada, né? Derivada dV a dz, né? Eu acho o campo elétrico interno. Menos, né? Menos, por causa da definição, né? Campo elétrico é menos o gradiente de potencial, menos dV a dz, no caso aqui, né? Que a gente sabe, ó, tá vendo? Só depende do Z, o resto é tudo constante. Tá? Então, por isso que eu cheguei à conclusão aqui, ó,
quem é o meu campo elétrico interno. É 3 vezes o E0 dividido pelo K mais 2. Ou seja, quanto maior o K do meu dielétrico, mais esse campo interno é menor. Né? Se o K for 0, né, dá aquele 3 meios do epsilon 0. Né? Se o K for 0. Não, desculpe, o K não pode ser 0. Desculpe, se o K for 1, né? Se for vácuo, né? Ou seja, o dielétrico não existe lá, tem que dar o campo. E dá, né? 1 mais 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. O interno é igual ao externo. É como se eu tirasse a bolinha ali do lugar. Tem que continuar dando certo a minha solução. Percebe? E o resto tudo sai as continhas aí fazendo. É esse resultado que eu queria encontrar. Quanto que é o campo elétrico lá dentro do material. É isso. E tem aquele formato, de certa forma, que a gente desenhou. Aí o resto a gente calcula, se precisar. A gente tem a mesma coisa. A gente achou o A1 e o B1, a gente também tem a solução para fora da nossa esferinha dielétrica agora. Pessoal, deu para acompanhar isso daí? Basicamente a gente terminou a aula de hoje, mas é importante ver se vocês conseguiram acompanhar isso daí. Tem bastante detalhezinho. Ah, tá bom. O Vitor pelo menos falou que conseguiu acompanhar bem. Beleza, Ariane. Deu para acompanhar. Mas é importante vocês perceberem isso, né? Pô, por que ele soma num lugar, ele soma a constante, no outro ele não soma? Claro, porque eu só tenho uma constante para somar. Eu acho que nem os anteriores precisam fazer bastante, mas tem um caminho claro. Eu acho que quando você está falando aí, ô Vitor, tem que fazer bastante exercício. Não, tem que dar uma exercitada, assim, né? Tem que dar uma exercitada. Mas para entender, o espírito é entender como que você aplica as condições de contorno. No caso aqui, isso, fazer alguns exercícios. Mas é isso, gente. Aí ele sai. Não é nada impossível. Ele assusta, no início ele parece que é um bicho de 7 cabeças, mas a hora que você começa a brincar e olhar para os exemplos, você fala, tá, a ideia é por aqui. E daí você entende o que você tem que fazer. Tá? Bom, pessoal, basicamente a gente acabou o capítulo, né? O que era realmente importante. O que faltou, de certa forma, que seria mais, eu posso fazer numa aula de exercício, seria mais a parte de energia no dielétrico, né? Então, energia, capacitor, quando você tem o dielétrico, eventualmente a força sobre o dielétrico, né? Então, num lugar você tem um certo material, no outro você tem um outro material, você pode gerar um gradiente de força, né? Aquela história que eu acho que vocês já viram lá em Física 4, né? Que o dielétrico é puxado para dentro, né? Se você coloca perto. Então, assim, seria mais isso, né? E o quanto que acumula. Então, seria resolver probleminhas mais aplicados a capacitores e calcular a energia total acumulada. Mas a gente, de certa forma, já viu, né? A energia é muito simples, né? Simplesmente você vai aumentar por um fator K, a energia que você consegue acumular ali dentro. Então, a única coisa que realmente ficaria um pouquinho de fora, que não daria para vocês fazerem para a prova, seria essa parte de força sobre os dielétricos, né? Que aí talvez valeria a pena fazer uma discussão, não vai para a prova. A gente faz logo depois da aula, depois da prova, e aí a gente continua. Né? Aí a gente começa com magnetostática. Tá bom? Então, com isso ficamos por aqui. A gente não comentou nada sobre... Eu vou só encerrar aqui a aula para a gente discutir a possível aula de exercício.